Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem com você? Quero chamá-lo bem-vindo a esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus. É um momento muito especial quando nós nos colocamos diante da Palavra viva do Senhor Deus e dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós vamos iniciar esse momento em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre que nós iniciamos nosso momento de culto, ou momento de estudo bíblico ou devoção, e fazemos o sinal da cruz, nós jamais o fazemos de forma supersticiosa, muito pelo contrário. Nós o fazemos lembrando, recordando que no nosso batismo também foi feito o sinal da cruz na nossa fronte, no nosso coração, em sinal do nosso resgate por Cristo crucificado. Então, quando nós recordamos isso, nós lembramos dos benefícios que Jesus nos conquistou no nosso batismo, nos fez filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Ou, como diria Lutero, Ele nos livrou da morte, do poder do diabo e nos deu a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Seja bem-vindo e bem-vinda. Nós vamos estudar o livro de Tito, capítulo 2. E para a gente estudar esse texto é importante que nós leiamos. Eu quero pedir para você que acompanhe comigo em sua Bíblia, Tito capítulo 2, onde lemos assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. Na linguagem, uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Estimado amigo e amiga, nós podemos ler esse capítulo começando da parte final, dos versículos 11 a 15, e depois voltar para os versículos primeiros. Por quê? Porque dos versículos 11 a 15, o apóstolo Paulo dá a base, a motivação para que todas essas coisas aconteçam. Olha o que ele diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Essa bondade de Deus que, por seu puro amor em Cristo Jesus, se manifestou, trazendo salvação não para um grupo escolhido, não para um grupo predestinado, uns para o céu e outros não, para todas as pessoas. Aqui está sentado o fato de que a graça de Deus é universal. Em Cristo, Deus deseja salvar a todos. E o que essa graça faz?
ela nos educa, e significa que ela nos molda para que, renegadas as paixões e as impiedades mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, a partir do momento que essa graça nos alcança, e nós referimos antes ao batismo, ela nos alcança já ali e vem nos alcançando na palavra, na Santa Ceia, ela nos torna pessoas novas. A gente não quer ficar namorando ou flertando com o pecado. Embora sejamos pecadores, sim, por nascimento e natureza, embora pecamos muito todos os dias, não é o nosso prazer, não é a nossa alegria. Pela ação do Espírito Santo, pela ação dessa graça de Deus em nós, nós queremos, com a ajuda dele, renegar a impiedade e as paixões mundanas. E o contrário disso é viver uma vida sensata, justa e piedosa. Paulo diz mais: quando a gente faz assim, quando a gente tem essa ação de Deus em nosso coração, nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, isso mostra que nós vivemos por fé e vivemos na esperança da promessa da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, que se manifestará em glória quando vier a julgar os vivos e os mortos. E aqui então o apóstolo Paulo relembra aquilo que ele fez por nós, para que nós tenhamos essa certeza e esperança. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda impiedade e de purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e dedicado de boas obras. Veja, Jesus se entrega por nós, ele se dá a morte de cruz por nós, para que nós possamos viver uma nova vida. Então veja que a ação de Deus na nossa nova vida, ela acontece a partir daquilo que Cristo fez, quando vem a nós, quando entrega a sua vida à morte de cruz e quando se dá a nós para que nós tenhamos vida e vida que dura para sempre. Aí o apóstolo Paulo finaliza dizendo assim para Tito: ensina estas coisas, também exorta e repreenda com autoridade, que ninguém despreze você. Ou seja, o servo de Deus, o ministro de Deus, tem a função de ensinar a palavra de Deus. O ministério da palavra consiste nisso, em que o pastor, aquele que prega a palavra, ele tem a função de dizer não palavras suas, mas a palavra de Deus. E aí eu quero voltar com você para o primeiro versículo do nosso texto, quando Paulo diz: você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. E aí ele vai colocar uma série de preceitos para a vida cristã que estão embasados nesses versículos finais nos quais nós meditamos. Ele fala dos homens idosos, das mulheres, dos jovens, enfim. Os idosos, ele diz, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Veja, os idosos, com a caminhada de fé e vida que têm, com a experiência que têm de tudo para servir de modelo, de guia, de orientação, de luz, de farol para a nova geração. Imagina como os pais devem fazer isso, como os tios, tias, avós e avós são uma referência para as pessoas. Eu mesmo gosto de ver aquelas pessoas mais antigas, irmãos e irmãs na fé. Tem alguns que me pegaram no colo e ver o brilho da sua fé na vida cristã do dia a dia, e como isso para mim serve de grande motivação. Ele fala para as mulheres idosas que tenham uma conduta reverente, que não sejam caluniadoras, ou seja, aquela coisa de ficar falando mal dos outros, né? Ele diz, nem escravizadas a muito vinho. Fala aqui da bebida alcoólica, que em excesso e em escravidão torna a pessoa perversa e má. Ele diz, ao contrário disso, que as mulheres idosas sejam mestras do bem, a fim de que, olha só, possam instruir as recém-casadas. Olha que coisa legal, uma mulher de mais idade pode servir de exemplo e modelo para uma mulher mais jovem, que vai casar ou que já está casada, a viver como? Amando o marido, cuidando dos filhos, sendo sensata, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu queria fazer um ponto aqui e dizer para vocês o seguinte: veja que isso é tudo o contrário daquilo que aqueles movimentos radicais dos nossos tempos pregam, né? Aquele feminismo horroroso, aquela coisa que deprecia a mulher ou que quer colocar a mulher num lugar que Deus jamais a colocou.
Deus colocou a mulher para viver em casa com o seu marido, na função de ser serva do seu marido e cuidada por ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem vai amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. E essa mulher, se compreendendo sobre esse amor, ela vai querer viver uma vida sensata, pura, ser uma boa dona de casa. Vejam, virtudes estão em falta hoje, né? As pessoas pensam, mulher legal é aquela que faz isso, é moderna, não tem nada. Claro, as mulheres hoje trabalham, tem uma dupla ou tripla jornada, né? Mas que coisa bacana, quando elas servem a Deus também dentro da sua casa, se sujeitam ao seu marido. Isso não é pecado algum, pelo contrário, é aquilo que é recomendado pela palavra de Deus. Isso não diminui a mulher, pelo contrário, a coloca no lugar onde Deus a colocou. E aí Paulo vai falar dos jovens, ele fala para Tito, exorta os jovens para que sejam em todas as coisas moderados. A juventude é sempre caracterizada pelos excessos, o laicar, né? Os excessos de tudo, né? Paulo diz, olha, ensina aos jovens para que eles tenham equilíbrio, para que eles tenham tranquilidade, para que eles tenham sensatez, sejam moderados. E aí ele fala para Tito, que certamente era também um jovem pastor, e diz assim, seja você mesmo um modelo de boas obras. Veja, o pastor, claro, ele não é perfeito, mas ele é um modelo para os cristãos. Paulo, ele fala, imitai a fé que eu tenho, né? Ele diz, sejam meus imitadores. Tem hora que ele fala, sejam imitadores de Cristo. Mas o pastor também está aí para ser um exemplo para as ovelhas do rebanho de Cristo, né? E ele diz para Tito, mostra no ensino integridade. O que é integridade? É um caráter verdadeiro, um caráter correto, né? Reverência quer dizer, você está lidando com a palavra de Deus, não é a sua palavra. Ele diz, linguagem sadia e irrepreensível. A pregação da palavra não admite palavras chulas, piadas de baixo calão, ou historinhas que são desvinculadas da palavra de Deus, né? Paulo diz, faça tudo isso para que o nosso adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, ou seja, não dando canja para o diabo. Ele é experiente, se você der canja para ele, deixar a bola picando, vai ser um desastre. Então, faça tudo isso, para que você tenha tranquilidade de pastorear os seus da maneira como Deus espera de você, e que você cuide dos seus, para que eles não sejam atacados pelo diabo. Aí ele vai falar dos servos, dos empregados, e nós podemos falar dos patrões, como faz Lutero, dos alunos, dos professores, enfim, no estado onde ele está. Ele diz assim, sejam obedientes, que vocês não sejam respondões, não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, e em todas essas coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. É aquilo que está lá bem colocado na primeira petição, santificado seja o teu nome, ou seja, o nome de Deus é santificado quando nós cremos na palavra que é pregada de maneira clara e pura, e quando nós vivemos uma vida coerente com a palavra de Deus. Assim, o apóstolo Paulo orienta Tito para que ele faça na sua igreja e nas demais igrejas. É uma orientação também para nós. E lembrem-se, tudo isso motivado por quê? Pela graça de Deus, pela bondade de Deus que se manifestou salvadora para todas as pessoas em Cristo Jesus, que entregou a sua vida por nós, que perdoa nossos pecados, que enche o nosso coração da esperança da vida eterna e que nos dá a certeza da companhia dele conosco aqui e a certeza da nossa estada com ele lá no céu. Que Deus, em sua graça e seu amor, nos abençoe rica e maravilhosamente. Eu quero convidar você para que a gente cante um hino do nosso inário que diz todas essas palavras de maneira cantada, de maneira poética. O hino 280, Habita em Tua Graça. Nós vamos cantar esse hino e vamos falar com Deus em oração. Habita em Tua graça conosco, ó bom Senhor, que mal algum nos faça o astuto malfeitor.
habita na Escritura, conosco, ó Salvador, e dá-nos a ventura do celestial favor. Habita em claridade, conosco, ó luz de Deus, firmados na verdade, iremos para os céus. Habita em bênção rica, conosco, ó Redentor, gracioso multiplica em nós a fé e o amor. Habita poderoso conosco, ó grande herói, ao diabo impiedoso e ao mundo vil destrói. Habita em lealdade conosco, eterno Deus, vem dar-nos por bondade constância, enfim, os céus. Legal. Feche os seus olhos, vamos orar. Gracioso Deus, habita em nós com tua graça, fazendo com que, banhados pelo sangue de Jesus, tenhamos perdão dos pecados, vida e salvação, e tenhamos todas as condições para espelhar o teu amor por nós para outras pessoas. Faça com que nós, pastores, líderes, leigos das nossas congregações, pessoas cristãs, procuremos viver a nossa fé cristã, motivados pela tua graça, ali onde tu nos colocaste. Pessoas idosas, homens, mulheres, jovens, crianças, que todos nós possamos viver como modelo do teu amor para o mundo. Que essa tua graça maravilhosa nos molde dia a dia, nos conceda sempre o teu perdão para as nossas falhas e nos equipe para vivermos da maneira como te agrada. Nós oramos em teu nome, ó Salvador Jesus Cristo, tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Forte abraço para você, fique em paz, fique com Jesus. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.